A gente poderia chamar o título da nossa mensagem hoje, conforme está aí no final do versículo 12. Você olhar aí, você pode ler novamente o final do versículo 12. O que diz? Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Isso está dizendo assim que está lá o irmão José Carlos. O irmão José Carlos ele vai dar conta da vida dele para Deus. O irmão Adriano aqui não vai dar conta da vida do irmão José Carlos e vice-versa. O irmão Adriano ele vai dar conta da vida dele para Deus. É o que está dizendo aqui. Mas eu prefiro colocar o título da nossa mensagem de hoje como honremos uns aos outros. Porque ao invés de me desgastar para discutir com coisas triviais, com coisas pequenas, com coisas muito pequenas, a gente deveria ler mais atentamente e pensar assim: poxa, Jesus, ele morreu pelo meu irmão. Meu irmão ele tem um pensamento um pouco diferente do meu, as atitudes dele não são muito parecidas com a minha. Inclusive eu tenho aqui uma mão com 5 dedos, nenhum dedo é igual ao outro. Então existe uma diferença. Mas eu tenho que julgar o meu irmão, eu tenho que ofender o meu irmão por conta dessas coisas. Então é isso que o Paulo ele está querendo trazer para nós, que ao invés, meus irmãos, do corpo ser dividido, o corpo pode ser honrado, com base naquilo que nós lemos em Romanos capítulo 13, essa necessidade de amar. E quando a gente ama de verdade, a gente passa a julgar menos, a gente passa a condenar menos. Nós temos aqui esse versículo no meio que a gente estava lendo, né? Aí no capítulo 14, veja só, né? Diz assim, no versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas ele estará firme. Por quê? Porque poderoso é Deus para o firmar. Então, por que você está julgando? Ele pertence para o Senhor, ele é do Senhor, ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz para salvar ele. Então nós devemos honrar, nós devemos amar o nosso irmão. Sabe, assim, uma das coisas boas que a gente aprende quando a gente está estudando a própria história, uma coisa é você estudar a história do outro, e outra coisa é você estudar a sua própria história. Apesar da nossa igreja estar aqui há 20 e poucos anos em Marília, talvez até mais por causa da escola bíblica com o ônibus, então vai dar uns 30 anos aqui em Marília, talvez até um pouquinho mais. Mas a nossa história não começou há 30 anos. Como a gente viu ano passado, a nossa história, ela começou há 100 anos. Lá em Cruzeiro do Sul. E uma das coisas interessantes é ver como é que a primeira igreja que foi fundada pelo missionário, ela dividiu. Não chegou a ser uma divisão, né? Mas houve alguns irmãos que se levantaram e saíram para formar uma nova igreja. Veja só, por muitos anos o missionário foi lá, ensinou a palavra de Deus, a palavra, e eles não tinham o costume original de usar o véu. Um dos missionários batistas, e existem muitas igrejas batistas nos Estados Unidos que ainda usam o véu, um dos missionários, ele dava muita ênfase para o uso do véu. Não como salvação, não é como salvação. Mas aí ele fez desse motivo o quê? Uma arma para ficar falando, o outro pastor que estava aqui estava errado, o outro pastor que estava aqui estava errado. E ficou com essa ladainha o tempo todo. Até que chegou um dia que a igreja estava lá. 90%, 80% eles estavam como nós estamos, ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E 20% adotando os novos costumes do novo pastor, todos eles lá com o véu na cabeça, e os que tinham véu na cabeça olhavam para aqueles que não tinham véu na cabeça e diziam: eles não são espirituais. Eles não são espirituais, porque se fossem espirituais, usariam um véu na cabeça.
Veja que isso pegou de um jeito que houve uma separação. A separação por conta de um pano que vai em cima da cabeça. Se você olhar historicamente, as divisões são por coisas mínimas, que vista lá dos céus é uma vergonha. Completamente, é uma coisa assim que não faz sentido. Eu morava em Galha, e cidade pequena vocês sabem que acontece de tudo, né? Tudo que você pode imaginar, e quanto menor é a cidade, mais ainda são aquelas picuinhas. E eu trabalhava numa fábrica, né? Então, e tinha um grupo lá, né? Um grupo lá de uma igreja que era diferente da outra igreja. E como eu já cuidava da igreja batista, né? Então, eu estava no meio termo, não é verdade? Porque as duas igrejas, elas eram pentecostais, e a nossa igreja, ela estava ali no meio termo. E aí quando acalmava um pouco, às vezes se relampeava lá em Pompeia, ou trovejava em São Paulo, tinha que parar a máquina para não queimar o equipamento, né? Então a gente torcia que desse uns trovão para parar um pouco, e aí todo mundo sentava lá e ficava conversando. Aí uma vez eu estava sentadinho, quieto, geralmente a gente sentava lá em cima, né? Porque tinha umas rataiadas lá, a gente não gostava, a gente sentava lá em cima. E sentado lá em cima, com as perninhas batendo assim, sentou um de um lado e o outro do outro, e discutindo os dois. É paz de Deus. Não, é paz do Senhor. É paz de Deus. É paz do Senhor, né? Assim, um do lado, o outro do outro. E disseram assim, eu virei o juiz. Ei, Gilberto, né? O que você acha que está certo, né? Nós cumprimentamos com a paz de Deus. Não, está errado. Nós é que estamos certos, porque nós cumprimentamos com a paz do Senhor, né? Eu falei, agora eu virei juiz de paz, né? Porque um está falando uma coisa, outro está falando outra. Eu tinha uns 20 anos, eu era bem jovem ainda, mas Deus me deu, meus irmãos, a palavra de dizer assim, qual é a diferença? O que isso vai mudar na sua vida? Você está julgando o outro irmão porque ele fala paz de Deus. E o de Deus ali está falando, olha, eu te julgo porque você fala paz do Senhor. Qual das duas palavras são uma ofensa? Pelo contrário, as duas palavras são bênção. São duas palavras maravilhosas, paz de Deus e paz do nosso Senhor. Agora, os dois eram inimigos por conta disso. Veja o que Paulo está fazendo. Para qual igreja Paulo ele está escrevendo? Para a igreja de Roma. E a igreja de Roma, meus irmãos, está aqui, pode pular aí, né? Vamos dar uma olhadinha, né? É uma igreja bem diferente dessa que está lá hoje, dos romanos lá, tá? Como é que era composta a membresia da igreja de Roma? Bom, um bocado de gente era romano, gentil, e um bocado de gente era judeu, que veio do judaísmo. Páscoa, eles comemoravam lá uns outros dias, guardavam o sábado, eles tinham um jeito diferente de se vestir, tinham um jeito diferente de tratar uma pessoa e outra, a família, por exemplo, era um cuidado muito diferente. Enquanto que aquele que era nascido e criado em Roma, ou que era de outro lugar, mas era um gentil, ele nem sabia o que era Páscoa, ele nem sabia o que era o sábado, ele não tinha nada a ver com aquilo, tá? Ele se converteu a Jesus Cristo, mas o judeu, ele também se converteu a Jesus Cristo. Então tinha um elo em comum, os dois tinham um elo. Qual que era o elo? A fé no Senhor Jesus Cristo. Então os dois tinham Cristo como único e suficiente Salvador. Então os judeus, né, influenciados pelo judaísmo, queriam fazer muitas vezes da igreja de Jesus uma sinagoga. Já por outro lado, os que não eram judeus, com aqueles costumes e às vezes maus costumes, eles escandalizavam aqueles que eram vindos do judaísmo. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está sabendo que a igreja está com esse problema. Qual o problema? De comportamental.
Um problema que é assim, olha, eu não quero te ofender, mas eu também não quero te ofender, mas você tem que fazer isso. Você tem que ser tipo um judeu, você tem que agora você tem que, né, você tem que guardar o sábado. Agora você não pode comer carne de porco. Agora você e o outro não, eu sou um cristão. Eu não sou um discípulo de Moisés. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ora, imagine isso dentro da igreja. Imagine isso dentro da mesma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Quem que está certo? Quem é que está errado? Então, meus irmãos, o que Paulo está pedindo para essa igreja em conflito? Vamos pensar aqui. Ele está pedindo para um grupo convencer o outro. É isso que ele está pedindo aqui. Ó, você que está comendo esses negócios, essa carne de porco aí, esse negócio, você para de comer, tá? Vai parar de comer isso aí. Vocês são judeus, vocês convençam esses cristãos aí, gentios, que eles estão errados. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aí? Não, ele não está pedindo para um grupo convencer o outro. Agora, nós temos um problema, meus irmãos. Qual é o nosso problema? Nós somos egoístas. O ser humano, ele tem a tendência de ser uma pessoa egoísta. Todo mundo tem que fazer do quê? Do nosso jeito, em qualquer área, qualquer coisa, a pessoa vai fazer, tem que ser desse jeito, né? Se não for desse jeito, então para mim não serve, não. Tá, né? Então, nós somos egoístas assim no trabalho, nós somos egoístas assim em casa, nós somos egoístas assim aonde mais? Aqui dentro da igreja. Não tem jeito, porque é da natureza humana puxar a sardinha sempre para a sua própria brasa. O outro está errado, eu estou certo. O outro faz assim, não está certo não, mas eu, do jeito que eu faço, eu estou assim. Eu estou honrando a Deus, o outro não está honrando a Deus. Então, Paulo pediu o quê? Voltando para o capítulo 13, olha aí, né, do livro de Romanos, né, diz assim, no versículo 8, está 18 aqui, mas é versículo 8. A ninguém devais coisa algumas, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então o que ele vai fazer agora? No capítulo 14 e no capítulo 15, ele vai dar um espelho para eles e dizer assim, olha, quem é que você deve amar? Você, judeu, você deveria amar o seu irmão que é gentil. Você, gentil, que é metidinho a rebelde, então você deve amar o seu irmão que é um judeu. Então, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa compreender no estudo hoje é o quê? Honrar uns aos outros, né? Pode pular isso aqui, né? Pode passar, né? É o dever de honrar. Isso aqui é muito importante. É o nosso dever. Qual que é o meu dever aqui com os irmãos aí da igreja? É te honrar. Eu tenho que pegar aqui o Juvenal, ele não é igual, ele não se parece comigo, no meu jeito de viver, falar e agir, mas eu tenho que honrar ele, e ele tem que me honrar também. Essas diferenças não podem nos dividir, nós deveríamos aprender a honrar. O que significa honrar? Mostrar respeito, colocar o interesse do outro à frente dos nossos, olhar com amor e entender que cristianismo não é o que me interessa. Veja como está a frase aqui. Senhor, ajude-me a ver que isso não envolve apenas a mim. Isso é uma oração rápida. Quando você estiver enfrentando um problema de relacionamento com o irmão da igreja, a primeira coisa que você tem que pensar é isso que está nessa frase. Meu Deus, me ajude a ver que isso não envolve apenas a mim. Isso não é só numa questão, meus irmãos, que eu falei para vocês, uma questão de véu, ou uma questão de ser a paz de Deus, ou paz do amor. Isso envolve o nosso dia a dia. Que num momento qualquer da nossa vida, a gente possa parar um pouquinho, se eu estou ali tratando alguma coisa com algum irmão, eu imediatamente pensar assim, Senhor, olha, ajude-me a ver que isso não envolve apenas a mim, vai envolver mais pessoas, vai envolver
o nome de Jesus pode envolver a minha família. Veja que às vezes a gente toma uma decisão precipitada, né? Muito precipitada naquele momento de nervoso, aquele momento, e o ser humano ele é assim, eu sou assim, então não posso criticar quem não é. Só que a gente tem que pensar, qual é a atitude aqui? Senhor, me ajude a ver que essa situação não envolve só a mim, né? Não envolve. Vamos dizer que uma pessoa, ela está morando num lugar e aí acontece alguma coisa, não dá certo aqui, né? Porque um vizinho discutiu, aí ela toma uma atitude precipitada, né? Eu me lembro claramente de um vizinho que nós amávamos muito, né? A senhora morreu há uns 2 meses atrás, o filho me avisou, e o pai tinha morrido já há algum tempo. Mas veja só, ele trabalhava numa área boa, então ele tinha o carro, sabe assim, do lugar que ele trabalhava. Eles eram tidos como realmente uma pessoa de classe média alta lá, porque a gente era muito pobre naquela rua, só a casa deles que tinha alguma coisa, né? E aí eles tinham um problema com o vizinho de cima, porque o vizinho de cima, com aquele negócio de esgoto e coisa e tal, e ficava brigando e bebia muito e coisa e tal, né? Aí um dia ele se irritou e disse, olha, é o seguinte, eu vou embora daqui. Sem falar muita coisa com o vizinho ou com o parente e tal, ele trocou a casa num carro. Veja só que loucura. E foi morar lá no centro da cidade, onde ele alugou uma casa e viveu melhorzinho por pouco tempo. O que ele não esperava? Em poucos, assim, coisa de 1 ano ou menos, ele teve um derrame. Assim, o salário dele fez isso. Aí ele já não tinha casa, já não tinha aquele carro lá, teve que vender o carro, então ele ficou sem o carro, ficou sem nada. E aí? Como é que faz? Com 2 crianças pequenas. A mulher dele tinha acabado de ficar grávida e ia passar por todo aquele processo. Olha essa frase. Às vezes honrar uma outra pessoa é dizer, Senhor, me ajude a ver que isso não envolve só a mim. Não é só eu. Vamos voltar para a nossa igreja em 1956, lá em Cruzeiro do Sul. As famílias que estavam lá. As famílias que não usavam, podia dizer assim, isso não envolve só a mim. Envolve a igreja, envolve o futuro da igreja. Você sabia que hoje a igreja que saiu, que formou por causa do véu, não usa mais véu hoje? Não usa. Para você ver que não era importante. Então, às vezes, as nossas brigas e discussões são por coisas tão pequenas, que lá na frente a gente olha e fala, quantos anos eu fiquei bravo, irritado com aquela pessoa, por conta do quê? Puxa vida, por conta de nada, né? E tomei uma decisão precipitada, olha só, joguei tanta coisa fora. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós. Por que isso é importante? Porque verdadeiro cristianismo não é sobre nós, cristianismo tem a ver com amor, cristianismo tem a ver com liberdade, cristianismo tem a ver com o senhorio de Jesus Cristo. Essas 3 coisas. Então, rapidamente, a gente vai falar dessas 3 coisas aqui, tá? Vamos, né? O que Paulo quer dizer aqui? Vamos lá, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está fraco ou enfermo na fé, recebei-o. Opa! Recebei-o. É o contrário do que muita gente pensa. Não em brigas sobre dúvidas, né? O que Paulo quer dizer com essa palavra aqui, forte ou fraco, no capítulo 14 e 15, né? Tem a ver com o uso que eles fazem da fé. Não significa que um tem mais fé que o outro. A forma que eles usam a fé, tá? Paulo não está dizendo que um está certo e o outro está errado. Veja só, isso fica muito claro no capítulo 14, no capítulo 15. Quando Paulo olha assim e define no final do versículo 12, cada um cuida da sua própria vida. Tá? Você vai dar conta da sua vida para Deus. Ele trata disso. Ele está dizendo aqui, não vou falar que um está certo, que o outro está errado não. Tá? O que Paulo quer dizer com fraco na fé?
é que essa pessoa, ela não era dominada pelos conceitos do cristianismo. Ela ainda era dominada pelos conceitos da sua antiga religião. Ou seja, o que a minha antiga religião me ensinou é mais importante do que Cristo está me ensinando. Isso é uma pessoa que ainda é fraca na fé, que precisa desenvolver a sua fé, né? Então, é dominado, seja pelo cristianismo, pelo paganismo, judaísmo, né? Sua antiga forma de viver é inserida na sua vida de fé e o influencia a não ter paciência, a desprezar e até a odiar um irmão que está na sua própria igreja. Então, aquilo que eu penso me leva até o ódio de um irmão. Agora, como é que isso vai ser cristianismo? Se eu odeio ele, se eu desprezo ele e tal. Ah, mas jamais que ele deveria fazer isso. Olha, meus irmãos, tem muita coisa que eu não concordo. Não concordo. Mas se acontecer de uma pessoa tomar a decisão de fazer aquilo lá, o que eu posso fazer? Ô pastor, o senhor tem que excluir ele. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, o senhor tem que excluir. Aí eu fico pensando, então eu tenho que me excluir também, porque tem muita coisa que eu faço que merece uma exclusão. Mas o que Jesus manda fazer? O que Deus está mandando fazer? Eu conheci uma pessoa esquisita que só, no meu ponto de vista, muito esquisita. Cabelão, sabe, amarrado para trás assim, aquelas ondas assim, aquela coisa toda, né? Todo tatuado de cima e embaixo, com piercing, não sei que coisa e tal. Para mim é todo esquisito, né? E aí, então, como eu estou acostumado a fazer compra ali naquele lugar, né? E ele é novo lá, casou com uma jovem de lá, e foi me atender e coisa e tal, e são pessoas de idade que atendem ali, e eu vi aquele carinho dele com as pessoas de idade, sabe? Olha como é que a gente julga mal as pessoas. Não pegue isso aí não, pega isso não. Ele foi lá, pegou aquele negócio pesado, colocou em cima do balcão, né? Aí chamei ele para o lado um dia, falei, eu sou Gilberto. Ah, eu sei quem o senhor está sempre na loja, que o pessoal gosta do senhor, né? E o seu nome? Não, eu sou professor, tal, não sei. Ah, tal, conversa daqui, conversa dali. Mas se eu fica, olha, eu não preciso ficar aqui. Ele disse. Minha esposa toma conta aqui, eu não preciso. É a família dela. Mas dá uma olhada, um tem 89 anos, o outro tem 80 anos, né? Aí ele disse assim, como é que eu não vou ajudar? Se fosse outro tempo, eu ficava dormindo em casa. Veja, meus irmãos, a mesma coisa na igreja. Quando você vê um irmão diferente, você pode ter certeza que o maior problema não é ele ser diferente nos seus aspectos e coisas assim. Não, esse não é o maior problema. O maior problema é o seu coração, que ainda está endurecido, está meio assim, sabe, casca grossa. Para quê? Para aceitar esse irmão que está chegando, ou que já chegou até primeiro que você. É muito importante isso. Veja que ele vai continuar aqui, só um exemplo, né, de fraco e forte, mas porque a pessoa não é como eu não tenho paciência, eu desprezo, eu odeio. Agora, o que é forte na fé? É só você ler o capítulo 15, versículo 1. Aí você descobre o que é forte. O que é forte na fé? Está escrito aí. Tá? Aqui, no capítulo 15, versículo 1, diz, vós que sois fortes, você tem que fazer o quê? São duas coisas aí. O que tem que fazer? Então eu vou pedir assim ajuda aqui do auditório agora, né? Você que é forte na fé, o primeiro passo que está escrito aí, o que é preciso fazer? O que está escrito aí? Carlos, o que está escrito aí? Suportar. Tenha paciência, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que está escrito aí, o que está escrito aí, ô irmão Gilberto? Não, eu sei, mas no final do versículo 1, tem a segunda coisa aí. Não agradar a si mesmo.
Então, uma pessoa forte na fé, você acredite, é aquela pessoa que ela suporta as criancices, a infantilidade, a fraqueza, até a rebeldia. Ele suporta, porque ele não é egoísta. Ele consegue vencer aquele momento. Então, esse é o forte na fé. O fraco na fé, realmente, é aquela pessoa que não suporta, não tem paciência, despreza, odeia. É esse sentido aí que Paulo está usando para nós. Agora, tem uma pergunta aqui. Ô pastor, ser forte na fé é nunca pecar? Já ouvi alguém ensinar isso, por isso que eu estou citando aqui, né? Então, quem pensa que a pessoa que é forte nunca vai pecar, né, ele está errado. Olha que nós temos aqui um Provérbios, né, no capítulo 20, versículo 6. Muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Paulo diz, a pessoa que está de pé, cuidado para não cair. Então, forte não é uma pessoa que nunca peca, é uma pessoa que ela ama, que ela tem paciência, que cuida. Uma pessoa forte seria aquela pessoa, como Jesus disse, que estando na frente do seu adversário, ele dá um tapa no seu rosto, no lado direito, o que ele faz? Ele oferece o esquerdo. Essa é a pessoa forte. E o fraco? O fraco é que nem o Lameque. Chegou na casa dele e disse assim, mulherada, eu tenho uma coisa para falar para vocês, o quê? Teve um camarada aí que veio e me empurrou aí, o que você fez? Bem, matei. E aí o moleque lá veio e me chutou, e você fez o que com o moleque? Matei também. Hoje eu estou matando todo mundo. Estou matando todo mundo. Foi um duplo assassinato. Por conta do quê? Por causa de um tapa? Aí vem Jesus, esse Deus, que nem o pessoal lá de fora fala, né? Não. Jesus, nosso Deus, Ele vem e diz, se você levar um tapa na cara aí, você oferece o outro lado para Ele, e você vai ser forte. Ser forte é isso aí. Cristianismo não é para os fracos não, né? Assim que o pessoal fala, não é para os fracos. Cristianismo tem a ver com amor. Então, meus irmãos, o que fazer com o irmão intolerante, né? Aqui, tem aqueles que não comem carne de porco, despreza quem come, né? O que você vai fazer com esse irmão? Isso seria um escândalo. Olha, para os judeus, só dos discípulos de Jesus não lavar as mãos antes de comer já foi o quê? Um grande pecado. Isso aí, vai chamar isso aí de crente? Imagine se fosse comer um pedaço de carne de porco. O que é para fazer com essa pessoa que não é igual a você? Final do versículo 1. Recebei-o, não para ficar discutindo sobre dúvidas. Não é para você receber ele e ficar falando assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estou te recebendo aqui em casa, mas aqui é o seguinte, você não pode comer essas imundícias aí que você come, tá? Senão eu prefiro que você nem venha na minha casa. Isso não é amor. Isso não é amor. Vê, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando, o que Deus está nos ensinando, que o cristianismo mesmo tem a ver com esse tipo de amor. Receba seus irmãos com amor. Você não gosta do que outra pessoa faz? O que a gente faz? Geralmente a gente pega, quando eu não concordo, eu nem recebo aquela pessoa na minha casa, e para piorar a situação, na primeira oportunidade, pode ser dentro da igreja, eu entro em conflito público com ele, para discussão, para confusão. Aí eu pergunto, onde está a honra? Você tem que honrar o seu irmão, você amar o seu irmão. Veja, como esse livro de Romanos tem nos ensinado profundamente o que nós devemos fazer. Cristianismo tem a ver com amor. Amor tem
tem a ver com você se eximir de si mesmo e colocar o outro na sua frente. Mas ele é fraco, ele é um errado. Colocar o outro não para fazer o que ele está fazendo, meu filho, mas colocar o outro no seu coração, para que ele, com o tempo, ele possa crescer, desenvolver e ficar forte como você. É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Amor tem a ver com suportar, tudo sofre, qual é mais? Tudo crê e tudo espera. 1 Coríntios capítulo 13. O cristianismo tem a ver com amor, o cristianismo tem a ver com liberdade. Vamos para o versículo 5 e 6 aqui. Um faz diferença entre dia e dia. Outro fala que todos os dias são iguais. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo, né? Então, como crentes, você tem o quê? Você tem liberdade. Não importa. O culto vai ser no sábado. Tá tudo bem, meu amigo. Se eu morasse em Israel, eu ia fazer culto de sábado, se tivesse só uma igreja. Para mim, lá no Morumbi, o culto é sábado. Eu não tenho problema nenhum, não. Vamos fazer o culto sábado lá. Tem culto à tarde para as crianças, tem culto à noite para os adultos. É sábado, vamos para o sábado. E o domingo? Bom, é culto no domingo aqui, porque todo mundo é feriado aqui no Brasil no domingo, então vamos aproveitar o domingo para evangelizar. Para mim não tem problema, tanto faz o sábado, quanto faz o domingo. Agora, se eu tivesse aonde? Se eu tivesse lá no Irã, aí eu ia fazer o culto que dia? Na sexta? Na sexta-feira. Está todo mundo parado lá na sexta-feira. Eu que não vou fazer o culto na quinta-feira. Eu que não vou fazer o culto lá no sábado, o pessoal está trabalhando lá no sábado. Eu quero fazer o culto aonde? Que dia? No dia em que eu convido as pessoas e elas não estão trabalhando para vir para a igreja. Entenderam? Então um faz conta de um dia, o outro faz. Ah, mas eu faço questão de ser no sábado porque eu sou um sabatista. Meu amigo, pode fazer. Meu irmão, você quer fazer, você faz. Ah, eu quero que a igreja inteira faça. Bom, aí você quer mandar na igreja. Não pode. Então você pode até fazer uma reunião, falar assim, eu quero fazer um culto aqui de sábado e tal. Então, tudo bem, faça no sábado. Não tem problema. Você vai estar com a gente na comunhão no domingo? Ah, não, mas então você vai quase que dividir a igreja? Não, eu não quero dividir e tal. Não, então vamos ver aqui direito, né? Ou seja, há de se tratar com amor. Por quê? Porque o dia não é mais importante do que a união da fé, a união do Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Veja que Jesus ensina isso já dentro dos evangelhos, e Paulo, ele recebe aquela palavra de Jesus, e ele está enfrentando os problemas que Jesus não enfrentou. Completamente diferente. Jesus, ele, meus irmãos, não enfrentou os problemas que Paulo estava enfrentando. Porque Paulo chegava, e para aquelas pessoas o sábado não significava absolutamente nada. Então ele tinha que decidir, eu ensino sábado ou ensino salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele ensinou salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, né, aqui, cristianismo tem a ver com liberdade. Em que sentido? Não importa o dia ou a comida. Se você crê em Jesus como Salvador, glorifica a Deus, então estas coisas não são as mais importantes. Se você crê em Jesus Cristo, as outras coisas, a comida ou o dia, não vai ser a coisa mais importante. Isso não te impede de defender alguns pontos, né? Veja só, a liberdade, considerar ponto de vista diferente em amor, isso é liberdade. Uso do anel, maquiagem, futebol, etc., são maus. Bem, na cultura europeia, todas as mulheres têm que usar um anel para dizer que ela é o quê? Que ela é casada. E os homens também têm que usar um anel para dizer o quê? Que eles são casados. Mas em alguns países isso é uma ofensa. É uma coisa horrível. É uma aberração. E se eu for missionário num lugar desse, eu tenho que decidir se eu vou ficar com um anel na mão, que Deus, né, não está escrito na Bíblia, ou se eu vou querer ganhar a alma daquelas pessoas que vai ficar olhando para a minha mão e vai me recusar por causa de um anel. Aí eu digo, como o nosso missionário,
né? O primeiro missionário da era moderna, ele saiu, né? E ele foi para Birmânia não, foi para a Índia, né? Não foi o primeiro, esse não foi o primeiro, tá? Esse foi um outro missionário lá. Mas ele foi lá para a China, e já tinha um monte de missionário na China, e os missionários ficavam na cidade e não tinham resultados. Uma igreja pequena aqui, quase ninguém, só tinha americano. Uma igreja ali, só tinha americano também. Uma igreja acolá, só tinha americano também. Aí, então, ele decidiu ir na barbearia, fez toda a barba dele, deixou um pitotinho de barba assim, que nem se fosse um oriental, um bigodinho oriental, foi lá no armazém, comprou um chapéu bicudo, tá? Aquele chapéu assim, e comprou uma roupa, tipo aquele saião que os chineses usam lá, né? E aprendeu uns costumes, né? Dos chineses, saiu da cidade e começou a pregar o evangelho para eles desse jeito. Teve 2 resultados. O primeiro, muitos, mas muitos chineses se converteram a Jesus Cristo. Houve milhares de igrejas abertas no tempo que ele estava lá. Não foi uma, foi muitas mesmo. O outro efeito é um efeito negativo. Os outros missionários americanos, o que falava dele? Falava que ele estava o quê? Errado. Aonde já se viu se vestir desse jeito, colocar esse sapato, ficar com aquele negócio na cabeça? Aonde já se viu? Quem que estava ganhando alma para Jesus? Ele estava ganhando alma para Jesus. Meus irmãos, liberdade é considerar ponto de vista diferente em amor. Você tem que considerar a cultura, o contexto das coisas. Considere sua influência, o testemunho sobre os outros. Você vai chegar em países para pregar o evangelho que a pessoa tem 4, 5 mulheres. E você vai fazer o quê? Como é que você vai pregar o evangelho para essa gente? Você vai chegar em países que as pessoas colocam um negócio no pescoço assim, que o pescoço da pessoa fica desse tamanho. E você vai chegar lá e falar assim, não quero ninguém com o negócio do pescoço. Quem é que vai para a tua igreja? Quem vai fazer uma visita na tua igreja? Você pode olhar e dizer assim, aceito as pessoas com esse trem no pescoço. Pode vir assim na escola dominical, crianças, pode vir. E vai chegar aquele monte de criancinha com aquele negócio na cabeça assim. Dependendo da tribo que você for pregar o evangelho, o camarada tem um negócio no beiço, que o beiço dele vem daqui. E você pode dizer, eu não quero ninguém com esse negócio no beiço. Ou você pode dizer, se vocês quiserem, pode colocar até maior. Contanto que venha ouvir o evangelho e creia em Jesus Cristo. Pastor João, ele fazia estudo com as crianças, acabava o estudo com as crianças, ele dava uma bala para cada um, uma bolachinha para cada um, que nem a gente faz aqui. Aí do lado tinha uma outra igreja batista, e o pastor foi lá chateado. Você está comprando as crianças com essa bala? E você está errado, vou te denunciar lá nos Estados Unidos. Eram 2 missionários, de missão diferente. E o resultado foi que os irmãos americanos lá, muitos, deixaram de ajudar o pastor João, por conta de um doce, porque escutou a conversa do outro. Entenderam? Então, que liberdade é essa aí? Você não dá liberdade do seu irmão? Um dia chegou uma camarada que estava ali na porta e disse: estou de bermuda, eu posso entrar? Eu falei, pode. Disse, eu fui numa outra igreja, eu não podia. Eu falei, não, se o senhor quiser, pode entrar ouvir a palavra de Deus aqui, não vai ter problema nenhum. Vocês já me viram de bermuda alguma vez? Então eu sou daquela escola que o pastor não deve ficar usando bermuda. Raríssimas vezes você num acampamento, alguma coisa, vocês vão me ver. Sou da escola. Resolvi ainda não mudar. Estou na escola velha. Mas eu vou criticar aquele pastor que tem... Não.
Deixa ele. Considere a sua influência e seu testemunho sobre os outros. Agora, tem coisa que nós fazemos que vai magoar um irmão ou outro. Se magoa um irmão ou outro, se chateia um irmão ou outro, o que você faz? Isso está realmente chateando, está te escandalizando, o que você faz? Está aqui, fiz isso com o nosso irmão numa publicação, não fiz? Está te chateando? Tá, então aqui, eu tiro. Para mim não tem problema nenhum, mas se isso te ofende, então eu tiro sem problema. Por quê? Porque ele estava triste. Então, meus irmãos, o nosso limite é o quanto eu vou ofender, amar aquele irmão ali, que o que eu tenho que fazer, para ele não se sentir constrangido com as minhas atitudes. É o que Paulo está dizendo, versículo 6, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, o que come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus, o que não come, para o Senhor não come, mas ele agradece a Deus. Senhor, eu agradeço a Deus pela comida de hoje, tem um porco ali em cima da mesa, coloca um judeu nessa mesa, coloca um cristão judaico nessa mesa. Ele vai se levantar ou ele não vai comer? E se você, na hora da oração, dizer assim: meu querido Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor me deu hoje, ele vai entender que a sua oração é um escândalo. Então Paulo está dizendo, aquele que come, ele agradece a Deus porque está comendo. Aquele que não come, o que ele faz na hora de comer? Ele também agradece a Deus. Veja, a maioria dos nossos problemas está aqui na nossa cabeça, está aqui no nosso coração. Um coração duro, rebelde, uma cabeça dura de lidar com todos os problemas que existem numa sociedade. Então, meus irmãos, a nossa liberdade tem limite? Toda liberdade tem limite, né? Toda. A nossa liberdade costuma influenciar outras vidas. Você é um professor de EBD, é um líder, né? Outros podem ver você fazer algo estranho, questionar a sua fé em Cristo, né? E alguns irmãos podem até ser afastados por causa do nosso comportamento. Isso acontece, infelizmente, né? Qual é o limite da liberdade cristã? É a consciência que eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu pertenço para Jesus. É o amor pelo meu irmão, que está se enfraquecendo com minhas ações, com minhas palavras. Então, eu tenho consciência que ultrapassei o limite da minha liberdade. Eu mesmo me limitarei a não ofendê-lo. Eu tomo a decisão. A pessoa não tem que pedir nada, não. Eu tomo a decisão. Pessoal, não quero mais ofender o irmão. Olha, esse meu comportamento aqui não está legal. Então, está te magoando? Tá, então, olha, eu vou suportar isso aí e tal, não vou agradar a mim mesmo, é o limite da liberdade. O limite da liberdade em versículos, pode pular isso aí, né? Vamos lá, pula aí para mim fazendo um favor, né? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 a 13, vamos lá, vamos pegar a Bíblia para a gente terminar aqui, né? Agora nós estamos terminando o nosso estudo. Olha lá, aqui você tem aqui e eu vou ler também na Bíblia, tá bom? Vamos ler. Se bem que eu estou com meus olhos meio, não está 100% nessa letra pequena, eu vou ler aqui, tá? Vou ler aqui com vocês. Tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não façam com que os fracos na fé caiam em pecado. Então a nossa liberdade tem que tomar essa atitude, tá? Será que o que eu estou fazendo, eu sou livre para fazer isso, mas a pessoa não vai cair em pecado? Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, esse seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Olha, aí a pessoa faz um saravá ali, deixa uma galinha morta, você fala assim, come isso aí, não tem problema nenhum, tal, né? Cuidado, não é porque a galinha vai, mas se tiver um irmão seu junto, ele pode se escandalizar, ele pode
ter uma reação diferente. Eu gosto muito desse versículo aqui, meus irmãos, o versículo 11. Assim, este irmão fraco, esse seu irmão por quem Cristo morreu. Os irmãos fracos são irmãos que Cristo morreu por eles, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Dependendo do lugar que você vai lá para os Estados Unidos, a cultura é bem forte, né? Uma cultura, e você vai encontrar um batista lá com um cachimbo desse tamanho na boca, né? E ainda com maço da Marlboro. Mas se você olhar para a fazenda dele, só tem plantação de Marlboro. Aí eu vou lá, visito, eu gosto daquilo lá e já trago, vou importar isso aqui para o Brasil. Vou chegar na minha igreja, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar um charutão desse tamanho. Por que você vai fazer isso aí? A cultura lá é completamente diferente. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, você pode até fazer. E aí? O que vai acontecer? Aquele irmão por quem Cristo morreu vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Não é esse charuto aqui que morreu na cruz, foi Cristo que morreu. É verdade. Mas você não sabe que essa atitude sua vai causar um escândalo muito grande na igreja, com seus irmãos? Que crescimento espiritual é esse? Aí você está se mostrando fraco, não forte. Desse modo, pecando contra o seu irmão, ferindo a consciência dele, você está pecando contra Cristo. Todas as vezes que nós ferimos a consciência do nosso irmão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pecando contra Cristo. Então, se eu ferir a mente dele, então eu estou pecando contra Jesus Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, eu nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do seu pecado. Se por causa da minha carne ele vai se afastar da igreja, o que eu faço? Não como mais. Não como. Não é porque você está errado, você pode comer carne, mas aí você ama mais o seu irmão do que aquele pedaço de carne. Cristianismo tem a ver com amor, tem a ver com liberdade, e cristianismo tem a ver com o senhorio de Cristo. Vamos somente ler rapidamente aqui, versículo 7. Vamos lá. Romanos capítulo 14 e versículo 7. Nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos, para Jesus vivemos. Não, pastor, está escrito Senhor aqui, com maiúsculo, Jesus. Se vivemos para Jesus, o Senhor, nós vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas tu que julgas o teu irmão, ou tu também que despreza teu irmão, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Jesus Cristo. Ou seja, cristianismo tem a ver com o senhorio de Cristo. Na morte ou na vida nós pertencemos a Jesus. A obra de Cristo se deu para ele ser o quê? Senhor. O meu irmão não é o meu Senhor, mas também eu não sou o meu Senhor. Eu não tenho que fazer o que ele quer. Não. Mas você tem que sempre fazer o que você nos manda. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Então, cristianismo tem a ver com amor. Cristianismo tem a ver com liberdade. E cristianismo tem a ver com o senhorio de Jesus Cristo. Cada um dará conta de si mesmo, não dos outros, a Deus. Não julgue e nem despreze o seu irmão em Cristo que é diferente. Vamos ficar aí com esse versículo então. Cada um dará conta de si mesmo para Deus. Por isso, nesse tempo, honre a seu irmão no seu coração, na sua mente, para que ele não venha se desviar e se perder por causa do seu costume, por causa do jeito que você fala. Então, eu acho que
Ainda está lá no capítulo 13. Não devais coisa alguma a não ser o amor. Semana que vem nós vamos continuar aqui nesse estudo no capítulo 14.